Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui de volta para mais um vídeo da nossa série de curtas da astrologia e hoje eu trouxe um tema bem popular para os estudantes de astrologia, seja numa visão um pouco mais moderna ou tradicional, que é a questão da distorção nos tamanhos das casas para quando a gente calcula uma carta astrológica para regiões muito distantes do Equador, né? Bom, acho que uma coisa importante para vocês terem em mente é que essa distorção acontece quando a gente trabalha com uma divisão de casas por quadrantes. E como na astrologia moderna é mais comum, né, talvez é o único método, né, que se aprende a trabalhar é com a divisão de casas por quadrantes, esse é um tema que acaba sendo um problema um pouco maior para quem segue uma linha moderna do que por uma linha tradicional. Bom, a divisão de casas por quadrantes, como você sabe, ela parte do princípio que o grau exato do ascendente é o início da primeira casa e o grau exato do meio do céu é o início da casa 10, né? Para que isso se encaixe, então, em algumas regiões do globo, a gente vai ter um eixo ou dois eixos de casas que as casas ficam muito pequenininhas, com bem menos de 30 graus, enquanto outras ficam muito amplas, né? Com muito mais de 30 graus, ok? Então, essa distorção, ela acontece por causa da distância, né, em termos de latitude, né, da região, se comparada, então, com o Equador. Agora, como eu disse para vocês, ela é mais comum numa visão moderna do que tradicional, e não é porque na tradicional deixa de existir a distorção, mas é porque na astrologia tradicional a gente tem outras maneiras de dividir as casas que não por quadrantes. Por exemplo, na fase helenista, a divisão por signos inteiros era bem mais popular. No final da fase helenista, a gente já tinha aí umas divisões por quadrantes, né? Mas era bem mais popular trabalhar com signos inteiros. Então, talvez naquela fase essa distorção não era um problema, né? Um problema maior para nós aqui no mundo moderno, até porque a população mundial está bem espalhada aí nos quatro cantos do globo, né? Então ela vai acontecer. Então é um problema, é uma questão e você tem que encontrar uma solução para conseguir resolver esse dilema. Por quê? Ela acaba gerando uma distorção muito grande na posição dos planetas em relação às casas do mapa, né? E, por exemplo, eu estava agora há pouco fazendo um trabalho de previsões e eu estava calculando a revolução solar para uma pessoa que mora na Alemanha, né? Então, na Alemanha já temos essa distorção. Então, o eixo de casa 5 e casa 11 ficava bem pequenininho, enquanto outras casas estavam bem grandes. Como que a gente resolve essa questão? Bom, então, como eu disse para vocês, na astrologia tradicional era comum, principalmente na fase helenista, trabalhar com a divisão por signos inteiros. Então, não hesitem, gente, não sofram por causa disso, tá? Quando forem calcular uma carta que é muito, na região muito distante do Equador, seja para norte ou para sul, optem por trabalhar com signos inteiros, gente, não tem dilema nenhum. Aliás, se você é um estudante de astrologia tradicional, nunca deixe de ter a divisão de casas por signos inteiros ali do lado, porque ela tira dúvidas muito importantes. Mesmo quando você está trabalhando com um sistema de divisão por quadrantes, ela vai clarear bem as suas ideias no momento de impasse, tá? Será que esse planeta está meio desconectado? Será que ele funciona melhor como uma casa ou como outra? Recorram à divisão por signos inteiros, porque ela clareia bem. Então, nunca deixe de abrir ali o mapa por signos inteiros, porque ele vai te ajudar em muitos momentos. Nesse, principalmente, né, dessa distorção no tamanho das casas, extremamente importante, tá? Então, não deixe de trabalhar com ele, tá? Agora, existe uma outra maneira também de se eliminar essa distorção, que é trabalhando com a divisão das casas por tamanhos iguais, né? Casas iguais, como a gente diz. Então, ela parte do princípio do grau exato do ascendente para medir ali, né, o início da casa 1, mas as casas seguintes vão ter todos os inícios no mesmo grau. Por exemplo, se eu tiver a casa 1, o ascendente em 5 graus e 25 minutos de peixes, por exemplo, a casa 2 inicia em 5 e 25 de Áries, a casa 3 em 5 e 25 de Touro e assim por diante. Então, todas as casas terão 30 graus, ok? Mas nunca deixem de calcular o ascendente e o meio do céu. Ou seja, se você estiver trabalhando com software, né, que é o mais comum para os astrólogos contemporâneos, ele vai te mostrar o ascendente e o meio do céu. Então, mesmo que você estiver trabalhando com uma divisão de casas por signos inteiros ou por casas iguais,
O ascendente é um ponto de referência muito importante e o meio do céu também, independente dele cair na casa 9, na casa 10 ou na casa 11, tá? Não deixem de trabalhar, por quê, gente? O grau do ascendente numa carta natal, ele é importante ponto de referência, inclusive, para muitas técnicas de previsões, né? Por exemplo, a profecção do ascendente, as direções por termos, direções por triplicidades, né? Direções primárias, a gente calcula as direções do ascendente. Então, esse é um ponto imprescindível, né? Desde a época helenista, ele era chamado de ponto horoscópico, ele é o ponto do início da carta, né? Ele é um ponto de referência para a gente medir o início da carta. Então, nunca deixem de calcular, tá? Não trabalhem só com o signo, mesmo que você estiver trabalhando com signos inteiros, só com o signo, né, da primeira casa. A informação sobre o ascendente será sempre de extrema relevância, imprescindível no cálculo de uma carta, e seja uma carta natal, uma horária, uma eletiva, ou mundana também, tá bom? Bom, então era isso que eu queria passar para vocês, né? Uma experiência particular de hoje, né? Como eu trabalho com esse fator, né? E dizer para vocês, então, não sofram, gente, com essa distorção das casas. Recorram aos signos inteiros, porque vai solucionar aí o seu dilema, tá bom? E não busquem alternativas mirabolantes, né? Que excluem pontos importantes do mapa, porque isso é matar a astrologia, tá bom, gente? Deixa um abração forte para vocês e até o próximo vídeo, então, até mais.